Boa noite, meus irmãos. Espero que vocês tenham curtido aí o clipe. Nós curtimos bastante, né? Todos os pais que estão aqui, mesmo os que não estão, curtiram bastante. Foi um bom trabalho. Eu quero agradecer a Deus a vida da nossa pastora, dirigindo aí o nosso departamento infantil online. As professoras estão super dedicadas. A nossa eterna compositora Marinha, né? Sempre presente. Mas é bom estarmos juntos nessa noite mais uma vez. É um dia especial, né? Hoje é o Dia dos Pais, essa semana nós estamos festejando esse dia. Eu quero dizer, para mim foi um dia diferente, né? Foi muito bom também, porque eu tive 2 filhos, né? Um casal, a Ana Renata e o Josias, muito bons filhos, carinhosos, maravilhosos, né? Mas depois a minha filha casou. Depois que ela casou, eu não ganhei um genro, eu ganhei mais um filho. Então, já há alguns anos, eu tenho festejado o Dia dos Pais com minha filha, meu filho e meu outro filho, que é o meu genro. E esse ano, pela primeira vez, eu ganhei um neto, festejei o Dia dos Pais com o neto também. Então, o negócio está indo para frente. Então, foi um bom dia. Eu espero que você também tenha tido um bom dia, mas eu quero te dizer que, independente do seu dia, se tenha sido bom, talvez pode não ter sido, hoje à noite, certamente você vai ser abençoado com essa palavra que Deus tem para nós, pais. Amém? Vamos então abrir nossas Bíblias no livro de Lucas. Lucas, capítulo 15, do verso 11 ao 32. Lucas 15, de 11 a 32. É uma parábola, né, muito conhecida. Deixa eu ler. E disse um certo homem, esse homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. Então ele repartiu a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu por uma terra longínqua e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e ele começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos, apacentar porcos. E desejava ele encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém dava nada. E caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se, foi em direção lá onde seu pai morava, onde era a casa dele. E quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu, perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos, trazei depressa a melhor roupa, vestilho, ponde-lhe um anel na mão, e sandália nos pés, trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho, que estava no campo, quando veio, chegou perto da casa e ouviu, né, a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse, veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas o filho mais velho, né, indignou-se e não queria entrar. E saindo o pai, rogava-lhe que entrasse. Mas respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir um teu mandamento. Nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, mataste o bezerro cevado. E o pai lhe disse, filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Essa parábola, na minha opinião, talvez seja a mais concisa e completa das revelações de Deus
sobre a relação entre pais e filhos, né? Nessa semana, nós estamos festejando o Dia dos Pais. E nessa parábola, nós historicamente vimos uma relação de um pai com dois filhos. Mas poderia ser um filho e uma filha, ou mesmo duas filhas, ou até mesmo um único filho com dois momentos de sua vida. E nessa passagem nós vemos dois tipos de relação. A relação natural de um pai com filho e a relação espiritual de Deus Pai conosco, que todos somos filhos. Amém? Hoje nós vamos ver o que o Senhor Deus pensa e espera de nós. Como hoje não é o culto jovem de ontem, nós vamos ver a perspectiva de Deus pelo lado dos pais. Por isso, se essa pregação tivesse um título, ela seria O Bom Pai. Vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, que nessa noite, mais uma vez, o Teu Espírito Santo esteja me abençoando, para que eu possa transmitir a Tua palavra de maneira límpida e de maneira clara, Senhor. Pedimos também que Ele possa preencher os nossos corações, para que essa palavra, Senhor, chegue em nossas vidas como uma boa semente numa terra fértil e possa frutificar. Porque em nome de Jesus que nós oramos. Amém? Na verdade, essa parábola, ela mostra uma situação de dois filhos com seu pai, e nós vemos dois erros que os filhos cometeram, né? O primeiro filho resolve viver dissolutamente, não quer mais trabalhar, não quer mais fazer nada, ele quer viver enlouquecidamente. Nós vimos, né? Para os bares, para as farras, para as festas, é o desejo dele. E nesse momento ele faz uma agressão grave ao pai, né? Porque ele, além de decidir isso, ele fala: me dá o meu dinheiro, a minha herança. O dinheiro não era dele, o dinheiro era do pai. E mais, herança é algo que se recebe depois de morto. Então, né? Uma grave agressão, uma atitude terrível desse rapaz, né? Já o segundo filho, não. O segundo filho ficou firme. Mas nós vimos aqui que quando o primeiro volta, ele se aborrece. Ele não gosta daquilo. Talvez ciúmes. E aí, quem é pai entende, né? Mas de repente ele acaba agredindo novamente o pai como o primeiro. Ele fala: pô, eu trabalho para você e você gasta dinheiro com aquele, então me dá o que tu me deve. Me dá esse dinheiro. Que coisa é essa, essa era do pai, né? Então, essa parábola, ela conta a experiência dos dois filhos. E a parábola é clara que não foi algo que o pai fez de errado. Foram os filhos que fizeram, né? Mas nós somos pais. E nós sabemos muito bem que, apesar de, às vezes, os nossos filhos cometerem os seus erros por conta própria, por desobediência, às vezes, as nossas atitudes com ele levam ele ao erro. Amém? Um bom pai, ele tem que estar sempre atento para que ele possa educar o seu filho no caminho correto. É um erro que não devemos cometer. Mas a palavra de Deus dessa noite não fala sobre isso. A palavra de Deus dessa noite é uma palavra que mostra um pai consertando os erros do filho. Amém? Esse é o foco da palavra que Deus nos deu, né? A recuperação de um filho. Então vamos ver aqui o que aconteceu. O primeiro filho, ele toma essa decisão, pega o dinheiro, sai de casa, começa a viver dissolutamente, bares, farra, meretriz, ele vai vivendo como se não houvesse amanhã, mas há o amanhã, né? E aquilo foi acabando. E as pessoas foram se afastando. E ele foi, quando ele viu, ele já estava numa outra terra, uma terra estranha, acabou o dinheiro, não tinha o que fazer, então ele resolve conseguir algum sustento. Então ele tenta lá com seus amigos uma ajuda, e essa hora, muitas vezes os filhos descobrem, né? É só nessa hora que descobrem que aqueles amigos não são bem amigos, né? E ele fica só, então ele tenta um emprego qualquer. Aí uma pessoa lhe dá um emprego de cuidar dos porcos. A vida dele vai ladeira abaixo, né? Então ele vai cuidar dos porcos, mas nem a comida que ele comia, o dinheiro que ele recebia, não era suficiente para ele comer. Então ele começa a querer comer a bolota do porco. Talvez você dissesse que ele tinha chegado no fundo do poço. Eu vou dizer uma coisa, com a experiência que eu tenho, uma coisa é certa: quando nós nos metemos a viver desse jeito, dissolutamente,
Não existe fundo do poço. O fundo do poço continua aumentando. Nós só consideramos fundo do poço quando por algum momento a gente cai na realidade. Isso aconteceu, né? Esse rapaz, a Bíblia diz que ele caiu em si e resolve ir embora. E aí, pai, eu quero dizer uma coisa, a Bíblia mostra o que aconteceu com ele. Ele foi descendo no fundo do poço, quando chegou no fundo do poço, ele parou de descer, ele resolve reagir, e ele vai pegar uma corda, uma coisa que vai levantar ele, vai tirar ele dali, né? Eu quero que você preste atenção. A Bíblia não diz, e ele pensou, bom, o meu pai me ama, eu vou voltar para casa. Ele não falou isso. Ele não disse, o meu pai tem recursos, ele gosta de mim, ele não vai se incomodar de me ajudar. Não falou isso. Ele nem falou, lá na minha casa é muito confortável, meu pai me tem um meu quarto lá, minhas coisas, eu vou voltar para casa. Não falou isso. Vamos ver o que o levou a sair daquele buraco. O versículo é o versículo 17. Vamos ler. E tornando em si, caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu perante si, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados. Sabe o que veio à mente daquele rapaz? O caráter do pai. Foi o caráter do pai que prevaleceu na recuperação daquele filho. Talvez agora eu possa aqui dizer a primeira palavra para você, bom pai. Que você tenha um bom caráter. Que você possa viver uma vida de honestidade, de honradez, de sinceridade, uma vida ética, uma vida equilibrada. Porque muitas vezes nós pensamos que nós podemos ter uma vida dupla. Com as outras pessoas eu sou qualquer um, mas com meus filhos que eu amo, eu os trato bem. Os seus filhos vão perceber. E o que vai impulsionar as atitudes dele nem sempre será o seu amor. Será a sua conduta. Um bom pai precisa ser um bom homem, uma boa pessoa. O primeiro ensinamento que você, bom pai, precisa ter para aplicar em sua vida é que você tem que estruturar a sua vida de acordo com a vontade de Deus. Não vai dar certo. Não pense você que vai dar certo. Porque, na verdade, senão você seria duas pessoas. Né? Por seu filho, você está sendo duas pessoas. Uma com a cara em determinado lugar e outra com a outra do outro jeito. Ele vai ver as duas. E ele pode acabar escolhendo aquela que você não gostaria. Semana passada, o nosso presbítero Raul trouxe uma palavra aqui sobre o caráter cristão. Usou como base de Deus a vida de José. Né? E ele mostrou claramente que o caráter de José, o caráter cristão que José vivia, edificou a vida de José. E mais do que isso, ele abençoou as pessoas em sua volta. Então você saiba, como pai, o seu caráter cristão talvez seja a sua grande arma para que seu filho venha a ser aquilo que Deus espera dele. Amém? Primeiro conselho para a gente, tenha um bom caráter. Porque certamente isso vai agradar a Deus e certamente vai influenciar bem os seus filhos. Mas, na verdade, não é só isso que a Bíblia fala, não. Essa parábola tem muitos ensinamentos. Deus está nos trazendo uma palavra hoje sobre 2 ensinamentos. Primeiro, bom pai precisa ser um bom homem. Se não for, certamente não vai dar certo. Por mais que você ame o seu filho e se esforce quanto a isso. Está na Bíblia. A segunda coisa que nós vemos nessa parábola é que esse pai amava os seus filhos. Ele não desistia dos seus filhos. Nós vimos aqui que o rapaz que está lá naquela cidade, lá longe, longínqua, no que a gente está chamando de fundo do poço, ele se levanta, e quando ele se levanta, ele se lembra do caráter do seu pai e fala, eu vou estar com ele que vai dar certo. É isso que você entende, que tem que perceber. Vai dar certo. Porque meu pai é um grande homem, então ele vai me receber. Ele queria ser empregado. Olha que exemplo que o pai dava. Maravilhoso, né?
E ele vai, nós vimos aqui que ele vai. E quando ele está chegando lá, ele vê o pai na estrada. E de braços abertos já recebe, abraça, beija, troca roupa, põe anel, sandália, dá uma festa, né? E eu fico pensando, será que você acha que foi uma coincidência? Será que alguém acha que o pai estava lá, aquele dia saiu de casa, foi lá, olhou, justo no dia que o filho veio? Não pode ser a coincidência. O pai está lá porque todos os dias o pai estava lá. Amar e demonstrar esse amor. Perseverar. Estar sempre disponível para ajudar o seu filho a sair de qualquer situação, mesmo que ele tenha feito o que esses fizeram com ele, né? Chegou a ofender, agredir, né? De uma certa forma, gravemente. Então ele pega esse filho e vai embora, aí vem o segundo. O segundo é tomado também de talvez um ciúme, uma ira. E ele, que era um bom filho, que estava em casa, trabalhava direitinho, vivia normal, ele vai, perde a cabeça e agride o pai. Eu li aqui, em outras palavras, ele diz, olha, você está gastando esse dinheiro com esse cara, então eu quero o meu também, porque eu estou aqui trabalhando, está cobrando o pai. O pai dava tudo para ele, o pai podia falar a mesma coisa que podia falar para o outro, só que negócio é esse? É meu. Você trabalha aqui, você vive aqui, você come aqui, você bebe aqui, você vive tudo daqui, como é que é isso? E mais, você não é meu empregado, meu filho, tu é o herdeiro, porque tudo isso depois vai ser teu. Podia, né? Mas vamos ver o que ele fala. Isso já está no versículo 29. Aí aconteceu isso tudo, né? E a Bíblia diz no 28, mas o filho ficou zangado, indignado, disse que não ia entrar, e sai o pai, né? Verso 29. E saindo o pai, rogava-lhe que entrasse. E o filho dá aquela agressão. Eis que te sirvo há tantos anos, papapá, e vendo esse, você pegou teus bens, então também quero, né? E ele responde, meu filho, te amo. Fala isso não, tu está sempre comigo. As minhas coisas são tuas. Às vezes pegar um cabrito, tu pegava, tu faz o que tu quiser. Não faz isso não. É necessário que a gente se alegre. Um momento de alegria, seu irmão estava perdido e se achou, né? A Bíblia não mostra, mas nós queremos que esse rapaz também consegue. Então o pai consegue, apesar da dificuldade dos filhos, ele consegue se portar de um jeito que ele consegue também restaurar a vida daqueles filhos. E aí vem o segundo ensinamento da nossa parábola. É necessário que para um bom pai ser um bom pai, ele jamais desista do seu filho. Um bom pai jamais desiste do seu filho. Não importa se seu filho fez alguma coisa errada porque tu não foi tão bom pai como devia, ou se ele fez porque apesar de ser bom pai ele fez, não importa, se ele está com uma dificuldade, um bom pai jamais desiste do seu filho. Essa é a palavra que Deus está mostrando aqui. Esse pai resgatou 2 filhos de situações terríveis. Conseguiu. Contou com a ajuda de Deus, sim, porque o rapaz quando cai em si lá naquele buraco, eu falei, o poço podia afundar mais. Talvez você dissesse, mas pastor, o que é pior do que tu morrer de fome e querer comer bolota de porco? Posso te dizer, eu sei o que é pior que isso. E ainda tem coisa pior. Por isso que eu falei, pela minha experiência, sempre quando a gente entra nesse caminho, o poço não tem fundo não. O fundo do poço é a gente é que determina. E estava bem fundo, né? Na verdade, meus irmãos, um bom pai precisa sempre perseverar na direção do seu filho. Eu vou contar um exemplo, uma história que aconteceu comigo. Tem uns 40 anos. As coisas que eu me lembrei, né? Eu não tinha nem filhos ainda. Eu estava na igreja. E lá na minha igreja contaram um testemunho de uma senhora, uma mulher. Esse testemunho, ele ficou famoso. Algumas pessoas até contam ele como se fosse uma história, assim, uma parábola, né? Mas não, é uma coisa verdade, eu me lembro bem. Era uma senhora, ela era viúva, ela tinha um único filho, e ela educou o filho no caminho do Senhor. Ela era uma mulher cristã, estava sempre firme, honrada, tudo certinho, né? Mas o rapaz, ele não aceitava isso. Ele era tipo desse filho mais novo aqui, né?
Ele queria farrear, queria viver a vida daquele jeito, de qualquer maneira. E como ela não tinha recurso para ele tomar dela ou exigir que ela desse, ele saiu assim mesmo e virou um bandido. Ele virou um ladrão, pequenos furtos, depois se envolveu com drogas, começou a traficar e foi se tornando um bandido cada vez maior. Né? E essa mulher, ele saiu de casa, né? E essa mulher era membro de uma igreja. E ela todo dia ia para a igreja, normalmente, os dias normais e tal, frequentava bastante a igreja, uma mulher de Deus. Né? E ela tomou uma decisão. Ela diz que acerta com Deus que do lado dela que ia sentar o filho. Então todo dia ela ia para a igreja e ficava um lugar vago. Se você fosse sentar, ela falava, querido, deixa esse lugar vago porque eu estou esperando meu filho chegar, eu quero que esse lugar esteja aqui para ele. E os irmãos da igreja foram, né, aceitando isso. Não só aceitando, né? Eles foram participando disso. Sabe, essa mulher, ela tinha um versículo. Ela tinha um versículo que eu me lembro, porque no dia que eu escutei esse testemunho, eu nem me lembro, nem sabia, só com 40, eu nem sabia onde é que estava esse versículo, nem que ele existia. Ela dizia assim, eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará. Jó 19, 25. E ela falava isso. E ela guardava o lugar. Imagina o coração de Deus. Uma mãe intercedendo, a igreja toda intercedendo. A igreja era o seguinte, tinha festa, estava lotado. As pessoas, umas tinham que ficar em pé, mas do lado dela, ninguém sentava. O diácono falava assim, ó, aquele lugar não, que nós estamos esperando uma pessoa que vai chegar. Anos passaram, e a mulher firme ali, jamais abandonou o seu filho. Apesar dele estar longe, como esse pai também, o que estava longe, ele não abandonava. Ele ia até onde ele podia. Onde é que será que ele está? Até que ele voltasse. E essa história, ela tem um momento muito feliz, né? Porque um dia, no meio do culto, quem entra? Né? A pastora falou aqui no louvor, quando Deus determina as coisas, é ruim de você resistir, né? Então, o rapaz entra. Bandido, né? Senta ali, vai, e é uma festa ali, a mulher chora, o rapaz chora, a igreja chora, uma vitória gigantesca, uma bênção danada, eles acabam o culto, né? Aquela alegria, aquela emoção, aquela coisa, quantos anos orando por algo e algo acontece mesmo, né? E ela vai para casa com o seu filho. E tem uma passagem na Bíblia que diz que do trono de Deus sai um rio de água viva, que limpa, que cura, que consola, que perdoa, né? E eu acho que, pelo que ela conta, o rapaz deve ter mergulhado nesse rio, porque ele passou a semana inteira chorando, né? E a mãe mergulhou junto, né? Passaram a semana inteira chorando, ele se restaurando, se curando, se arrependendo, se consolando. E foi uma semana de vitória na vida daquela família. Domingo eles voltam à igreja. A igreja está a festa, né? A igreja está a festa. Domingo foi festa, não sei nem se teve culto, até festa. Não teve tanta emoção de todo mundo naquele lugar. E as pessoas juravam que ele tinha feito uma plástica, porque de um domingo para o outro, ele era outra criatura. O rosto dele era outro. Uma vida dessa, o pecado, ele crispa as suas feições. Ele transforma você numa pessoa amarga. Mas a graça liberta, a graça renova, desanuvia, né? Então o rapaz, quando entrou no outro domingo, o pessoal pensando, ele fez uma plástica, né? E teve aquela festa, aquele domingo, e ele então, acaba o culto, eles vão para casa. E na segunda-feira de manhã, eles acordam, tomam café e vão até a delegacia. Ele vai até a delegacia com a mãe e se entrega. Ele era um criminoso procurado. Ele precisava acertar a sua vida. Então ele se entrega e fica preso, né? Por muitos anos. Talvez você pense que essa história não tem um final feliz, mas ela tem. Porque apesar de preso muitos anos, o rapaz dizia, não, eu não estou preso, eu estou livre. Preso eu era antigamente, quando eu andava por aí fazendo essas coisas, eu era escravo do mundo. Eu era escravo daquilo que eu não devia fazer, que não me fazia bem, mas eu não conseguia parar de fazer. Na verdade, é o que a gente chama aqui prisão sem muros, né? E ele falou, mas agora eu sou livre. Porque se a verdade me libertou, verdadeiramente sou livre.
e eu sou livre em qualquer lugar, aqui na prisão sou livre. Sabe, meus irmãos, essa é uma história real, que eu nem sei mais se considera real, porque ela já foi contada milhares de vezes, mas é uma história real. E nessa noite você possa reconhecer, en passant, o poder da intercessão da mulher, o poder da comunhão daquela igreja que passou a orar com aquela mulher anos a fio. Uma igreja pegou um lugar e deixou vazio o lugar. Esse lugar ninguém senta. A igreja está cheia, está lotada. Não pode sentar que estamos esperando alguém. Isso move o coração de Deus. Pai, quando você não desiste do seu filho, que você o busca, isso move o coração de Deus. Imagine para Deus ver aquele homem todos os dias, subir aquela estrada até a ponta da estrada e ficar olhando. Um homem bom, um bom pai. Deus não deixa isso de lado, né? Como não deixou aquela mulher de lado. Imagina, todo dia ela sentava, chega, aqui vai vir o meu filho. Deus achou o rapaz lá, assim como achou da nossa parábola lá naquele poço lá, que ele acabou no fundo. Sinceramente, um bom pai, primeiro, tem que ter um caráter cristão, tem que ter uma conduta cristã. E a segunda parte que Deus nos traz essa noite é perseverar pelo seu filho ou pela sua filha. Por isso, nessa noite, a palavra que Deus te dá é essa. Você precisa decidir a nunca desistir do seu filho nem da sua filha. Quer seja o que acontecer, quer seja até algo contra você, não desista. Isso é a marca de um bom pai. Mas é uma decisão. Vou chamar a pastora para estar aqui conosco, nosso louvor. Nós vamos cantar um cântico nessa hora, que fala um pouco daquele rio, daquele rio que o rapaz mergulhou, né? Que ele mergulhou por uma semana ali. E que nessa hora, enquanto você escuta esse cântico, você possa decidir aí. Porque ser um bom pai é uma decisão. Eu disse para você, eu não sei como foi o teu dia, mas eu tenho certeza que ele vai melhorar. Porque a palavra de Deus essa noite está dizendo que você é capaz de restaurar o seu filho. Talvez você diga, pastor, eu nem tenho filho ainda. Eu vou te dizer, quando eu vi essa passagem, eu também não tinha. Mas eu te garanto que a minha educação dos meus filhos, eu me lembrei direitinho do que Deus esperava de mim. Direitinho. Nunca passou pela minha cabeça desistir dos meus filhos, em hipótese nenhuma. Talvez os meus filhos estão bonzinhos, não sei muitas coisas, mas quem é pai sabe como é que é, né? Nunca passou pela minha cabeça. Mas talvez você me diga, pastor, tá bem, eu tenho filhos, mas a minha vida é boa, né? Os meninos são bacanas, as meninas são legal. Tudo bem, decide isso. O mundo é estranho, né? Às vezes pode ser que você precise. Talvez você diga, pastor, eu precisava dessa palavra. É porque está difícil. Eu não disse que independente do seu dia, hoje seria melhor? Hoje você pode restaurar a vida do seu filho. Talvez você diga para mim, pastor, e eu que já desisti. O dia é melhor. Você pode restaurar a vida do seu filho. Decida isso agora, comece agora. Porque eu tenho certeza que Deus te ouvirá. Mas é uma decisão. Então, enquanto cantamos, ouvimos esse louvor, se Deus falar com você, você digite aí no chat: eu nunca vou desistir do meu filho. Hoje é dia dos pais, mas todo mundo sabe que há muita semelhança entre ser um pai e sua mãe, e ser uma mãe, né? Por isso eu te digo que se você não é pai, mas é mãe, apesar do ser o nosso dia, a rapaziada não vai se incomodar. Digita no chat também, decida: eu nunca vou desistir do meu filho. Porque certamente Deus estará ouvindo essa decisão. E se você quiser, você guarda, porque eu guardei o versículo que aquela senhora falava. Porque eu sei que o meu Redentor vive e um dia se levantará. Fale com Deus enquanto ouvimos esse cântico em nome de Jesus.
te limpa. Deixa meu rio passar. Peça a Deus que seu filho mergulhe nesse rio, ou a sua filha. Talvez seja você que tenha que mergulhar, mas não perca essa oportunidade não. Aquele jovem mergulhou, aquele outro mergulhou. Não deixe passar. Eu farei. Deixa meu rio passar. Deixa meu rio curar. Deixa meu rio limpar. O que não podes fazer, eu farei. Deixa meu rio passar. Ó Deus, em nome de Jesus, que essa noite, ó Deus, seja o dia mais feliz de todos os pais que estão aqui presentes, daqueles que estão ouvindo a tua palavra. Mesmo para os que não são pais ainda, que possam tomar essa decisão poderosa de permitir que o Espírito de Deus venha aceitar a decisão de nunca desistir do meu filho, nem da minha filha. Jamais. Porque você pode confiar no Senhor. Não importa o que aconteceu, o Senhor é capaz de limpar, o Senhor é capaz de curar, Ele é capaz de perdoar, Ele é capaz de consolar, Ele é capaz de fazer tudo novo, de tal maneira que você não vai nem lembrar da tristeza que você sofria, porque o rio que passa e que sai do trono de Deus, Ele limpa a nossa mente, Ele limpa o nosso coração, Ele limpa o nosso corpo, Ele limpa a nossa alma, Ele transforma a nossa sorte. Que se cumpra, Deus, nessa hora, a decisão que temos tomado. Abençoa-nos, ó Pai, porque sabemos bem quem temos crido, sabemos porque Tu és o nosso Redentor, e Tu vives, e certamente por fim Tu te levantará, porque em nome de Jesus que nós oramos. Povo de Deus, amém. Amém. Que Deus nos abençoe, nos dê um final de noite mais abençoado ainda, em nome de Jesus. Mas vamos ouvir mais um cântico. O pastor está me lembrando que antes de acabar vamos fazer uma oração pelos pais. Vamos fazer. Vamos cantar juntos esse cântico. O pessoal presente aqui, um pouco em pé, né? Não pode fazer barulho por causa da máscara, não podemos estar juntos, mas já estamos nos vendo. Prazer grande ter todos aqui. Pessoal que está em casa, estamos juntos, em nome de Jesus. Diante do Teu poder, Fale isso para o Senhor. nem merecedor do Teu imenso amor. Através do Teu Filho tenho livre acesso a Ti, que me fez levar aos Teus pés, me humilhar diante de Ti. Deixa Teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, aleluia, sarar as minhas dores, livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem, toca em minha alma, faz em mim o Teu querer, deixa Teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar
das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, colocamos em tua mão a vida de cada pai aqui representado, ó Deus. Cada um de nós, ó Deus, nessa hora, tu és um Deus onipresente, tu estás em todos os lugares. Assim como tu estiveste ali naquela terra estranha e conseguiu tirar aquele rapaz daquele poço, daquele buraco, como tu alcançaste aquele outro marginal no meio daquele antro e trouxe ele de volta. Tu estás em todo lugar, Senhor. Por isso que eu sei que tu estás presente em cada casa, em cada lar, em cada ambiente que nessa hora está aberto, ó Deus, para a tua palavra. E te pedimos, ó Deus, que tu venha abençoar cada pai. Derrama, Deus, discernimento, sabedoria, caráter, desejo de acertar, ó Pai. Que possa se renunciar ao mal, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Derrama, Deus, um amor profundo, de tal ordem que ele jamais desista do seu filho nem da sua filha. Te peço também, ó Deus, que tu dê saúde, Deus, a cada um de nós, bom ânimo, vigor, perseverança, esperança, fé. Que essa noite, ó Deus, seja uma noite abençoada, mas que essa semana também seja uma semana de vitória, porque vamos ver com nossos olhos o que pela fé nós cremos, o que tu mesmo nos prometeste e nos entregaste em nossa mão essa noite. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém? Deus nos abençoe. Tenha um resto de dia abençoado, uma semana de vitória. Um beijo aqui para a turma presente. Que bom estarmos juntos. Vamos louvar mais um pouquinho.